E aí, pessoal, tudo certo? Hoje, na nossa aulinha de biomol aplicada, a gente vai falar um pouquinho sobre os transposons, sobre os aspectos necessários para formarmos um ser transgênico, e para isso precisamos compreender também o que são os plasmídios, como trabalhar com os plasmídios e as bibliotecas genômicas, tá? Espero que vocês curtam a aula, acomodem-se bem. São apenas 19 slides, mas vai precisar um pouquinho da atenção de vocês. Quando a gente fala, então, de transgenia, a gente não pode deixar de falar nos transposons. Os transposons, pessoal, foram os primeiros elementos responsáveis por uma transgenia interna, né? O que seria uma intragenia, se a gente fosse trabalhar os conceitos um a um. Né? Mas o que são esses transposons? São pequenos elementos de DNA, pequenas sequências que trocam de lugar no genoma. Vocês imaginem um pedacinho de DNA que sai de um lugar, então ele precisa ser retirado através de enzimas, como se fossem enzimas de restrição, né? Reconhecem sítios, cortam esses sítios e são depois introduzidos em outra porção do nosso genoma, tá? Inicialmente, essas sequências eram reconhecidas entre vírus e bactérias, são também conhecidas como elementos móveis de DNA ou elementos transpousáveis, né? Transponíveis, alguma coisa nesse sentido, e podem ser provenientes, então, de diferentes espécies, mas que hoje estão no nosso genoma. Alguma vez elas já vieram de outro ser, de outra espécie, mas hoje estão no nosso genoma, tá? A transposição, então, é o processo pelo qual essas sequências são copiadas e inseridas numa nova posição do nosso genoma, e bem provável isso tem um papel durante o processo evolutivo, seja uma evolução para ser perpetuada ou para ser dizimada, né? Ou inclusive para gerar algumas doenças. Quem se interessar um pouquinho pelo assunto, coloca aí no Google BBC transposons, que tem uma matériazinha bem interessante com a relação de doenças como Alzheimer e alguns tipos de câncer que tem o envolvimento de transposons, tá bom? Mas quem descobriu o transposon foi a doutora Barbara McClintock, né? Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel sozinha em 1983, e ela trabalhava então com o milho, e ao perceber então que algumas regiões do DNA apareciam em outras porções. Mais tarde, em 1960, na década de 60, né? Foi então, e a doutora Bárbara já trabalhava com isso desde a década de 40, foi ganhar o seu Nobel lá em 83. Lá pela década de 60 foram também descritos outros elementos de transposição já em bactérias, o que faz com que as bactérias então tenham o seu, abre aspas, sistema imunológico, tá? Então, quando uma bactéria é afetada por um vírus, ela guarda no seu genoma uma porção de informação, né, uma pequena parte do DNA viral ou na forma de um cDNA, se for de um retrovírus, no seu genoma para reconhecê-lo e combatê-lo. Então, os transposons, né, eles têm esses aspectos, são divididos aí em duas grandes categorias: o DNA, o transposon de DNA, e o transposon de RNA, também chamado de retrotransposon. E aqui a gente tem um exemplo, e a diferença básica entre eles é que no DNA transposon, no transposon de DNA, nós temos uma porção que vai ser a doadora de DNA, né? E ela vai ser, então, recortada, cortada e depois colada numa outra sequência de DNA, aqui desenhadinha em preto para nós, tá? No caso do
transposon, nós não temos o corta e cola, mas nós temos o copia e cola. Então é um pouquinho diferente, porque precisa transformar o meu RNA intermediário no intermediário de DNA, que no caso nosso da PCR transversa, nós chamamos de cDNA, para poder ser incorporado a uma molécula de DNA. Tá? Basicamente, a diferencinha é essa. A bactéria, então, as bactérias, então, trabalham muito, né, com esse tipo de transposon de DNA, enquanto que, no caso de eucariotos, nós temos a maior parte de retrotransposons, mas também temos alguns transposons de DNA, bem? Bom, vamos falar um pouquinho, então, dos transposons de DNA, também conhecidos em bactéria como elemento IS. Esse elemento IS tem diferentes tamanhos, como vocês estão vendo aí nessa figurinha, e ele tem uma porçãozinha em torno de 50 pares de base e uma porção anterior que tem aí em torno de 10 pares de base, que é a sequência, então, de reconhecimento, onde a enzima vai, então, reconhecer essa extremidade, cortar e levar essa porção para uma outra parte do DNA. Em Drosófila, nós temos uma outra denominação, que são os elementos P. Aqui nesse próximo slide, vocês conseguem ver um pouco melhor desse passo a passo, né, que essas enzimas chamadas transposase, que não deixam de ser também enzimas de restrição, que reconhecem essas extremidades, né, e aí então cortam o fragmento e cortam o fragmento também, assim como existe esse sítio de reconhecimento, nessa molécula, numa outra parte do meu DNA, também existe esse mesmo sítio de reconhecimento. A transposase, então, corta tanto na porção doadora quanto na porção onde esse fragmento de DNA vai se ligar, e essas extremidades, então, passam a ser compatíveis e vão, então, ser inseridas nesse target DNA, né, que é o DNA-alvo, e depois essas porçõezinhas que faltam vão ser preenchidas com a DNA polimerase, ligadas com a DNA ligase, né, aquela sequência toda que vocês lembram lá da aula de biomol, durante a duplicação do DNA, e o DNA fica inteirinho novamente. Qual é a implicação disso, gente? Porque se eu tiver um elemento móvel desses inserido no meio de um gene, imaginem no meio de um gene que está envolvido no ciclo celular, nós podemos ter uma interferência grande neste gene, na sua capacidade de formar uma proteína responsável pelo ciclo, e assim acabar atrapalhando um pouco a vida desta célula. Tá? No caso dos retrotransposons, nós temos dois tipos de retrotransposons, os chamados lines e os signs. O que são os lines? São os elementos um pouco mais longos, um pouquinho mais compridos e que estão aí em torno de 20% no nosso genoma. Olha que a coisa não é pouca, hein? E temos os elementos mais curtinhos, que estão aí em torno de 10% no nosso genoma. Percebam o quanto nós temos de contribuição aí de retrotransposons no genoma humano. E quais são essas características dos retrotransposons? Como nós vimos nos slides anteriores, ele não é corta e cola, ele é copia e cola. Então, ele sofre uma duplicação. Vamos observar a nossa sequência aqui. Olha aqui, aqui está o cromossomo e aqui está a nossa proteína carregando uma sequenciazinha de RNA. O que ela vai fazer? Ela vai, estão vendo aqui a terminação AA, pareando ali com o TTT, ela vai aqui na próxima sequência abrir a fita, né, uma das fitas, e vai, a partir dessa fita aberta, trabalhar uma sequência aqui em pretinho, que seja complementar a esta sequência em vermelho que ela traz.
de forma a fazer uma fita dupla, né? Então, em cima da vermelha, que era de RNA, ela sintetiza nucleotídeos de DNA. As outras pontinhas são preenchidas, como a gente já trabalhou aí no processo de duplicação de DNA, faz esse finzinho, depois completa o outro, substitui os nucleotídeos de RNA por nucleotídeos de DNA e bingo, nós temos a nossa sequência aí duplicada, né, a partir de um molde de RNA e inserida no genoma, tá bom? Percebam que essa técnica também pode ser utilizada, por exemplo, para reparo de DNA de porções perdidas, né? E foi em cima dessas alternativas aqui que nós tivemos o Nobel agora de 2023 ou 24, se eu não me engano, acho que foi 23. Quem tiver mais interesse, faz a sua busca aí depois no Google para incorporar mais conhecimentos, beleza? Então, aquilo foram algumas coisas assim mais gerais sobre os transposons que eu não podia deixar de passar para vocês, porque é importante a gente tratar, né, dos transposons como biologia molecular. Eles podem ser de conhecimento para o desenvolvimento de novas técnicas, né, de edição de DNA e inserção de sequências perdidas, né, retiradas e perdidas. Então, como a aula é de transgênicos, nós não podemos deixar de falar dos plasmídios. E quem lembrar, né, os plasmídios são o quê? São pequenos cromossomos que têm uma duplicação bastante autônoma dentro das bactérias, né? E eles carregam informações genéticas importantes. Então, é como se fosse, como é mesmo, um cromossomo extra, né? E as bactérias podem ter vários plasmídios no seu citoplasma e apresentarem, então, diferentes características. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui nesse plasmídio, o plasmídio Pzinho GS21A, né? Geralmente os plasmídios têm esse Pzinho na frente e o nome dele. Ele tem 6.100 e lá vai alguma coisa pares de base e ele apresenta algumas marcas, ó. No caso aqui em amarelinho, a marca para ter resistência à ampicilina. E surge, então, a possibilidade de bactérias trocarem plasmídios entre si, tornando, então, bactérias que não eram resistentes à ampicilina, agora resistentes. Mas aí eu já estou dando aí muito spoiler para vocês do que vem pela frente. Mas é claro, os plasmídios carregam essas marcas e isso é uma coisa importante entre eles, importante no aspecto de confecção, de transgenia, né, de seres transgênicos carregando sequências que não são daquela espécie, e a gente vai ver como é que isso acontece. Então, além dessas marcas, nós temos nos plasmídios também alguns sítios que estão marcados aqui em azul escuro, que são chamados sítios de restrição. E para que eu quero sítios de restrição? Porque são sítios que as enzimas de restrição vão reconhecer. Então, por exemplo, existe o sítio RIND3, existe o sítio EcoR1, o sítio BAN-H1. Cada porção desse sítio tem uma sequência de DNA específica. Repete comigo. Cada um desses sítios tem uma sequência de DNA específica, onde as enzimas de restrição vão cortar exatamente ali. E aí você imagina que se eu faço um corte aqui, esse meu plasmídio que é circular, ele passa a ser linear. E quando eu corto esse meu DNA, eu posso cortar ele nesse sentido, ó. Pego, corto nesta forma e corto aqui nessa forma. Percebam que eu criei uma forma aberta, ó. E aí, então, eu posso inserir uma sequência de DNA no meio desta sequência, que também foi cortada com as mesmas enzimas de restrição, tá?
Na aula do SIGA, eu vou deixar para vocês uma atividade que é baseada exatamente nisso. Cortar o plasmídio e inserir junto a esse plasmídio um fragmento de DNA que serve como instrução para a síntese de insulina. Então, nós vamos formar um plasmídio que produza insulina, tá? Quero ver se vocês vão ser capazes. Mas deixa eu ir para frente um pouquinho. Como é que surgiu toda essa história legal dos plasmídios, né? Através de um experimento que mostrou o chamado do princípio transformante. Olha só que interessante que é essa historinha aqui. O pesquisador estava fazendo uns experimentos no laboratório com bactérias patogênicas de pneumonia, né, que induzia pneumonia no ratinho. Então, o que ele fez? Ele tinha aqui um tubo, né? Nesse caso aqui é um copinho de Becker, mas a gente não trabalha com isso assim aberto. Uma bactéria patogênica chamada cepa S. O que ele fazia? Ele pegava essa cepa S, introduzia no camundonguinho e o camundonguinho contraía pneumonia, morria. Ele pegava de dentro aí da barriguinha desse bichinho e botava numa placa de Petri e ele conseguia desenvolver colônias isoladas da cepa S, ou seja, a bactéria ainda estava viva lá dentro e crescia no meio de cultura propício para o seu crescimento. Nessa outra forma, ele pegava uma bactéria não patogênica chamada de cepa R, introduzia no ratinho, o ratinho não desenvolvia a pneumonia e da mesma forma ele conseguia formar colônias R a partir de células coletadas desse bichinho. Até aí, tudo tranquilo. O que ele resolveu fazer? Eu vou aquecer o frasco com a cepa S, com a cepa patogênica, de forma a matar essas bactérias. Então, esquentou lá o frasco, as bactérias estão lá mortinhas, ele fez o quê? Injetou no ratinho, bactéria mortinha, ratinho saudável, né? Cresceu alguma coisa? Não, porque as bactérias não proliferaram no ratinho, logo nada cresceu. Mas olha o que aconteceu aqui quando ele misturou a bactéria S com a bactéria R, com a cepa R. Então, ele pegou a cepa S, que morreu pelo calor, as bactérias já estavam inativas, e misturou com a bactéria não patogênica viva. Com a bactéria viva, botou no ratinho. E o ratinho teve pneumonia. Ele disse, uai, mas como que isso pode acontecer? Vou botar na placa para ver o que tem. Quando ele olha na placa de cultura, ele tem tanto a bactéria R quanto a bactéria S. E o que então depois se levou à seguinte conclusão, que mesmo a bactéria S sendo morta pelo calor, existia ali no meu frasco plasmídios. E esses plasmídios da cepa S entraram nas bactérias da cepa R. E essa cepa R, então, ficou com o plasmídio da cepa S, que é o responsável pelo desenvolvimento da pneumonia e pela formação, então, dessas novas colônias, tanto R quanto S. Né? Então, com isso se conseguiu perceber que, mesmo a bactéria morta, o plasmídio, o DNA extra dessa bactéria, está ali e pode ser absorvido por outras células. Nós já vamos ver daqui a pouco nos slides mais para frente como que existe essa entrada do plasmídio exógeno para o interior de células, no caso bacterianas, tá? Então, para eu fazer essa tal dessa clonagem, eu preciso, então, de um plasmídio, que é um elemento
muito prático para o laboratório, para que a gente possa fazer essas transformações, para que a gente possa gerar bactérias com características diferentes e pesquisá-las, por exemplo. Então eu uso esses plasmídios, existem vários tipos de plasmídio, tá? Depois eu quero que vocês deem uma pesquisada nisso aí. E também vários kits para clonagem, com diferentes plasmídios, com diferentes sítios de restrição, para que a gente possa cortar esse plasmídio, inserir o gene de interesse, que também foi cortado pela mesma enzima que corta o plasmídio, corta o meu gene de interesse, unir esse gene de interesse através de uma DNA ligase e criar então o meu DNA recombinante. E esse DNA recombinante eu agora introduzo nesta célula, que vai, por sua vez, se dividir e formar várias células iguais a ela, já com o meu DNA recombinado. E ao fazer isso, ela vai passar, então, essas células a produzirem aquele fragmento que foi inserido no meu plasmídio. O que cabe a mim no final da minha história? Recolher essas proteínas através de um processo de purificação, tá? Que aí existem vários tipos de purificação. Quando a gente fizer a aula de cromatografia, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como retirar, como purificar, como reconhecer e identificar essas proteínas isoladas. Então, gente, a clonagem do DNA, ela permite que qualquer proteína seja produzida em grande quantidade, assim, de forma artificial. Então, eu posso usar bactérias, por exemplo, para produzir proteínas que eu não consiga produzir, ou eu posso fazer isso, inclusive, em células, né? Através de edições genéticas. Isso tudo na teoria ainda, né? A gente hoje, 2024, ainda não está sendo possível, aqui no Brasil, pelo menos, a gente trabalhar dessa forma. Então, esse slide, ele conta um pouquinho, né, de como é feito isso, e a gente, então, pode trabalhar tanto com RNAs, transformando em cDNA, e também inserindo no meu plasmídio para fazer com que essa bactéria, então, possa produzir esse produto, que é o meu produto de interesse. Então, para que esse plasmídio entre nessas bactérias, nós precisamos tornar estas células ditas competentes. Então, uma célula competente, no caso aqui uma bactéria competente, quando tem capacidade de receber esse plasmídio e multiplicar esse plasmídio, esse DNA estranho dela, tá? E para tornar células competentes, nós precisamos agir de diferentes maneiras, tá? Tem a forma química, tem a forma elétrica, tem diferentes métodos que a gente pode fazer com que essa célula se torne competente e o produto, então, possa entrar nessa bactéria e fazer com que ela produza alguma coisa para nós, tá? Uma das formas, então, é através da chamada transformação química. Percebam que o material que eu quero introduzir nessa célula é um material de DNA, ele é um plasmídio. Então, se ele é de DNA, ele tem uma carga negativa. E uma das formas que se achou bem no início para se trabalhar com transformação, para fazer com que essas células fiquem competentes e aceitem essa entrada desse plasmídio, é fazer uma alta concentração no meio externo com cálcio, que é positivo. Então, o cálcio vai atrair as minhas moléculazinhas, que estão aqui em rosinha, nossos plasmídios pequenininhos, para que ele consiga entrar nesta célula, através dos poros dessa célula e chegar lá no meu DNA. Então, isso é uma forma, né? Tornar essas células competentes, tratando elas, então, com cálcio, fazendo com que o meu material entre. Uma outra forma é incubar essas células 30 minutos a 0 grau e depois dar um choque térmico nelas.
Então, quando eu baixo muito a temperatura, diminui a fluidez e é o momento, então, que eu tenho esses poros mais rígidos, mais abertos, né? Menos fluidos. E aí, então, o material também consegue permear mais facilmente, né? Em seguida, a gente aumenta a temperatura, o que causa um desbalanço e um bombeamento deste DNA através dessa zona de adesão. Uma outra forma é uma fórmula física que a gente usa um eletroporador. O que é um eletroporador? É como se fosse um eletrodo que a gente coloca em contato aí com essa suspensão de células e que ele dá pequenos choques na célula. E quando esses choques acontecem, então esses poros também, através de troca de carga elétrica, né, dessas estruturas de membrana, vocês devem ter falado disso um pouquinho na fisiologia, permite então a abertura desses canais e o plasmídio consegue entrar na célula e aí então a gente bota esta célula em cultura, essas bactérias em cultura, né? Imagine que essas bactérias tenham o plasmídio carregando a resistência para a ampicilina, coloca a ampicilina no meio de crescimento dessa bactéria e aí então só vão crescer bactérias que realmente incorporaram o plasmídio com esta marca. Então, por isso é importante essa coisa que eu falei para vocês da marca da bactéria, porque ela serve depois para a gente saber realmente quem são os clones recombinantes, né? Então, só vai crescer no meio de cultura a bactéria que tiver o antibiótico, né? A sua marca de resistência sendo levada junto desse plasmídio, né? E aí depois, então, esses clones recombinantes voltam a crescer no meio normal, produzir as suas proteínas e a gente, então, fazer uso disso, né? Hoje em dia a gente tem outras formas também de introdução de plasmídios e de próprio DNA dentro das células através de biobalística, de microinjeção, né? Então tem várias formas aí, também são formas bem mais caras do que a eletroporação, por exemplo, né? Eu só trabalhei com eletroporação e a gente tinha aí uma margem de 1/10 mais ou menos de transformação de material pela massa de DNA que a gente estava fazendo, tá? O nosso último ponto, pessoal, que tem a ver com essa questão de transgênicos na nossa aula de hoje, é o tema das bibliotecas genômicas. E para que servem as bibliotecas? Gente, olha o nome, biblioteca genômica. São pedaços de DNA que são comercializados de uma mesma espécie, de uma espécie que você tem interesse, e que vai, com essas bibliotecas, formar aí uma série de plasmídios transformados e que vão ser incorporados por um tecido, por um jogo de células, outras qualquer. Então, nós temos aqui células HeLa, que é um tipo de cultura celular, que vai receber, então, uma biblioteca genômica e, através dessa biblioteca, nós vamos observar diferentes expressões que aparecem, por exemplo, nessa figurinha aí para vocês, tá? Então, procurem na internet quanto custa uma biblioteca genômica de Bacillus subtilis, de aspergillus, de qualquer outra espécie, joguem na internet, façam uma busca ativa, aprendam um pouquinho mais e vejam também quanto que custa esse material de biotecnologia, né, de biologia molecular aplicada e como que a gente pode fazer uso, né? Se você jogar na internet, geralmente vem ali um protocolo. Imagine você, eu sei que nossa aula não é prática, é só teórica, mas imagine usando esse protocolo. Pipete isso, coloque aquilo, centrifugue aquilo, né? Curso de farmácia é importante a gente ter essa visão, tá bom? Um grande beijo para todos, todas e todes e até a nossa próxima aula. Não deixe de fazer as atividades, não deixe acumular o material. Amo vocês e até a próxima.